Olá, meu nome é Camila Santos e meu coração está cheio de gratidão por você estar aqui comigo e por você ter acompanhado toda a nossa programação nesse ano de 2021. Este é o penúltimo programa Mergulhando na Palavra do ano de 2021. E hoje eu quero falar de coisa séria, mas fica ligadinho aqui comigo. Você vai entender hoje alguns códigos secretos da palavra de Deus, coisas que passam desapercebidas, coisas que nós não mergulhamos com profundidade. Hoje nós vamos pegar textos conhecidos, embora poucos falados, né? Ultimamente não tem sido muito falado, por quê? Por causa da era que a gente vive. Sabe aqueles assuntos de família, aqueles assuntos um pouco espinhosos, assuntos sérios, assuntos que podem mexer na estrutura familiar, ou que pode mexer na estrutura emocional das pessoas e são evitados? Esse assunto aqui é um deles. Na família de Deus, um pouco evitado, porque fala de porta estreita, mas nós vamos desvendar algumas coisas do texto bíblico, então fica aqui comigo, não sai. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 13, fala assim, Jesus falando, hein? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Uau! Tem uma porta e não é fácil entrar por essa porta, por quê? Porque ela é uma porta estreita. Isso já fala de difícil acesso. E não é só a porta que é estreita, mas é um caminho que é estreito. E ele contrapõe com um caminho largo. O caminho largo, espaçoso, aquele que é fácil de se movimentar, aquele que eu tenho espaço para me movimentar, aquele que eu ando da forma mais agradável, da forma que eu desejo, da forma egoísta, de acordo com os meus padrões. Esse é o caminho que conduz para a perdição. Mas o caminho estreito, o que é um caminho estreito? É um caminho que vai apertar, não o meu físico, mas vai apertar a minha alma. E a alma, nós já falamos aqui em outros programas, ela é composta de mente, de vontades, de emoções. Então, vai ser algo contrário ao que a minha mente carnal e mundana pensa, aos meus próprios entendimentos. Né? A Bíblia fala em Provérbios para o homem, ele não ser sábio aos seus próprios olhos, né? Mas buscar a sabedoria que vem do alto, e a verdadeira sabedoria, ela só vem de Deus. Sabedoria, ela é diferente de conhecimento. E um dia eu ouvi uma frase que falou assim, olha, conhecimento é diferente de sabedoria, né? A sabedoria é colocar em prática aquilo que você conheceu, o conhecimento que você recebeu. Mas não, isso é um conceito mundano. A sabedoria é algo que vem de Deus, é um conhecimento eterno, é algo que o homem não pode produzir, mas o Espírito Santo pode produzir. Então, nesse caminho, ele vai ser estreito para quê? Para a minha carne, para o meu ego, para a minha alma, para os meus pensamentos mundanos. Eu vou ter que conformar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós confundimos. Nós achamos que uma vontade boa, perfeita e agradável vai ser boa, perfeita e agradável para mim. Não, o processo pode ser árduo. O processo pode não ser tão bom. O processo pode não ser agradável. Mas o resultado dele vai ser vida. E para Deus vai continuar sendo uma vontade boa, perfeita e agradável. Então, quando Jesus fala disso, desse caminho, e ele próprio se autodenomina o caminho, é importante nós entendermos o contexto que Jesus estava falando disso. Jesus estava falando lá no 7, né, a partir do 7, capítulo 7, verso 7, ele fala assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Uau, Jesus aqui está falando de um processo de maturidade. E para eu te explicar isso,
você tem que entender que o tabernáculo, quando o tabernáculo de Moisés foi feito, Deus falou para Moisés o seguinte: olha, cuida de fazer de acordo com o modelo que eu te mostrei. E o tabernáculo, ele era dividido em 3: átrio, santo dos santos e santíssimo lugar. Então eram 3 lugares. E o corpo humano, ele é dividido em 3. Claro que não há uma divisão, mas essa divisão é para âmbitos de entendimento nosso. A própria Bíblia diz que nós temos corpo, alma e espírito. E esse tabernáculo, ele era a figura do próprio corpo de Jesus. Então, Jesus, ele diz: eu sou o caminho. Lembra do caminho estreito? É o próprio Cristo. Que eu tenho que andar por ele. E ele é a palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E Jesus aqui está falando de um processo de maturidade, de pedir, primeiramente pedir. Sabe que quando uma criança, ela não sabe fazer algo, ela não sabe ainda ter destreza, principalmente uma criança de colo, um bebê, ele não sabe ainda andar, ele não sabe caminhar, ele não sabe ir por ele próprio e pegar certas coisas. Não, ele não sabe. Então, quando ele tem fome, ele chora, é a forma dele pedir. Né? Quando ele está ali, ele fez cocô, ele fez xixi, ele chora. É a forma dele dizer: olha, eu tô sujo, alguém me limpa. Quando ele quer estar pertinho do pai e da mãe, ele também chora, ele não tem outra forma de pedir. E a criança em si, quem tem criança em casa, sabe que a criança pede muito. Então Jesus estava falando de um processo de maturidade, de achegamento ao pai. Então pede, começa pedindo, porque quando nós recebemos Jesus, nós somos feitos como bebês espirituais. Mas só que nós vamos nos desenvolvendo. E como é que nós nos desenvolvemos? Através de estar com o pai. O bebê, ele está o tempo todo dependente ali do pai, recebendo o leitinho da palavra, né? Os primeiros princípios ali, mandamentos da palavra, o leitinho, né? O alimento e em comunhão o tempo todo. E vamos amadurecendo até que chega a parte de buscar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aqui fala de já outra fase espiritual, onde há a busca, onde nós não só pedimos coisas, onde nós já entramos no Santo dos Santos e tem alguns utensílios lá dentro do tabernáculo que não dá para eu explicar agora tudo aqui por causa do nosso tempo, mas uma das coisas que tinha nesse segundo ambiente é o altar do incenso. Aí já é busca, já é oração, já é intercessão, já não é uma oração tão egoísta de só pedir, pedir, pedir. Não, é interceder, é estar em adoração, porque incenso fala tanto de adoração quanto de oração. E esse altar de incenso, ele estava em frente do quê? Do véu que foi rasgado quando Jesus morreu, levando a um terceiro ambiente que chama Santíssimo Lugar. É lá onde está a arca. E na arca, o que estava dentro da arca? O maná escondido. Estavam as tábuas da lei. Ali simboliza o próprio Jesus. Em cima dessa arca, vocês lembram o que é que tem? Tem 2 querubins. 2 querubins. E lá no Éden, os 2 querubins armados, eles fecharam o caminho para a árvore da vida. E esses querubins simbolizam, olha, o caminho foi de novo aberto. E quando chega no Santíssimo, ele já diz, olha, batei. Só uma pessoa já com mais maturidade, ele pode ter o entendimento de onde é o acesso espiritual certo. E a porta é Jesus. Não só Jesus, porque depois que nós entendemos isso, também nós entendemos portas abertas, acessos espirituais, portais que são abertos. E você pode me dizer, Camila, mas isso tudo é muito místico. Portais, não existe portais. Existe sim. Jesus fala para João, lá na ilha de Patmos, ele vê uma porta aberta, ele diz, sobe para cá e eu vou te mostrar. Sobe para cá. E João tem uma experiência incrível, vê coisas que algumas delas foram seladas, ele não pôde nem falar. Outra coisa, a Bíblia fala, o próprio Jesus fala para os seus discípulos, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ou seja, portas são portais. Se existem portais do inferno, há portais do céu também. E ele diz para Pedro, olha, eu te darei as chaves do céu. Né? O que ligares na terra será ligado no céu. E ele fala isso para os seus discípulos depois. O que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, nós temos chaves espirituais na palavra de Deus, códigos.
a serem decifrados, que a partir da nossa caminhada, da nossa oração, dos nossos pedidos, da nossa busca, nós encontramos, nos deparamos com essas portas. Só que, qual é a chave dessas portas? Bater, batei, batei. Jesus fala aqui, e abrir-se-lhe-á. E logo em seguida ele vai falar disso tudo, e lá no 15 vai ser o verso que nós lemos: entrai pela porta estreita. Apertado e estreito é o caminho que leva para a vida. Lembra que aqueles dois querubins, eles fecharam ali o Éden para que Adão e Eva não voltassem, comessem da árvore da vida, não tivessem uma vida de plenitude? Aqui a porta foi aberta através da pessoa de Jesus. E só Ele pode nos levar para uma vida de plenitude. Vida de facilidades? Não. Vida de dinheiro físico, como muitas pessoas pregam? Não. Mas uma vida de plenitude e prosperidade, que nem sempre tem a ver com dinheiro e riquezas materiais. E eu deixo essa palavra para você. Prossiga no caminho do Senhor. Peça, busque e bata, e a porta será aberta. No Evangelho de Lucas, para terminar, quando Jesus fala desse verso, que ele fala: olha, vocês que são maus, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste não vos dará o Espírito Santo. Você quer o Espírito Santo? Você quer ter comunhão com Deus? Você quer ter as chaves do céu e acesso a esses portais? Busque o Espírito Santo de Deus. Bata e a porta será aberta. Até o nosso próximo programa.